This is how legends are made. Olá pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui mais uma vez com essa nossa sequência de webinários que estão sendo gravados e hoje estamos aqui com mais um parceiro nosso lá dos Estados Unidos e é uma coisa assim que todo mundo, primeira coisa que pergunta quando vai falar nos Estados Unidos de levar uma operação, de atuar pelos Estados Unidos, primeira coisa que se pergunta, como que eu faço para ter uma conta bancária nos Estados Unidos? Então, nós estamos com o nosso amigo aqui, Wallace Bello, ele vai estar se apresentando para nós, estamos aqui também com o nosso diretor comercial, Gabriel Ribeiro, né, sempre aqui com a gente, também ajudando a gente nas nossas execuções aqui. Wallace, por gentileza, se apresente aí para a gente, fala um pouquinho para nós sobre a sua atuação aí. Opa, primeiramente, é um maior prazer estar aqui com vocês, para estar participando dessa webinar. E nesse dia tão bonito que está aqui, feriado nos Estados Unidos, né? Um dos poucos que nós temos aqui, né? Mas eu vim, né, basicamente do comércio, do varejo, e há quase 3 anos estou, né, no mercado bancário americano, né? E com isso também estamos aí apoiando, né, a nossa comunidade brasileira, né, dentro de toda a questão que existe, né, das diferenças que existem entre o sistema bancário brasileiro do sistema bancário americano e poder estar se ajudando, né, essas diferenças que existem, né, entre os dois mercados. E, além de tudo, a questão de você poder estar dando seus primeiros passos aqui na América, né? Poder estar se organizando, se estruturando. A gente sabe que as mudanças são boas, mas os desafios também são grandes, né? Que ótimo, muito bom, muito bom. Então, como não poderia ser diferente, nós já vamos logo como abrir uma conta nos Estados Unidos. E agora, aquele detalhe, estou aqui no Brasil. Consigo abrir uma conta nos Estados Unidos, mesmo estando aqui no Brasil? O Wallace vai responder para a gente aí. Será que conseguimos? Conseguimos, sim. Conseguimos, sim. O banco pelo qual eu trabalho, né, acho que é o único, né, que eu tenha conhecimento dos bancos americanos que não é um banco virtual, que é legal deixar isso, né? Não é um banco digital. A gente tem agências físicas, né? Mas a gente tem essa facilidade de poder abrir contas remotamente, né? Então, você em qualquer lugar do planeta Terra, a gente consegue abrir a conta para você. Lógico que a gente tem alguns critérios que precisam ser, né, atingidos para a gente poder abrir essa conta remotamente. Mas é possível, sim. Olá, Wallace. Olá, Rogério. Um prazer estar fazendo parte mais desse webinar. E agora com um assunto muito pedido aqui pelos nossos amigos e clientes aqui do Brasil. Wallace, uma dúvida que surge para a gente aqui é que no Brasil é muito comum o Pix, né? E aí nos Estados Unidos nós temos o Zelle. Tem o mesmo propósito e funcionamento? Existem diferenças? Explica um pouquinho para a gente, hein? Gabriel, foi até um bom assunto, né? Um bom ponto aí a se falar. Em termos de funcionalidade, sim, eles são bem semelhantes, né? Ou seja, você consegue enviar dinheiro, né, para outras pessoas, né, através da conta bancária, né? Então, você precisa ter uma conta bancária aqui no banco americano e você consegue transferir esse dinheiro para outra pessoa, nas grande maioria sem custo, tá? Normalmente, se há algum custo nas contas pessoas jurídicas, mas nas contas pessoas físicas não há. Porém, há uma grande diferença, né, de como utilizar, né? E o que eu observo bastante principalmente os brasileiros, né, que estão recém chegando aqui ou que estão para vir, tendem a usar o Zelle da mesma maneira que usa o Pix no Brasil, né? E isso já não é igual, né? Uma coisa que a gente vale lembrar, ou melhor, informar, que o Pix ele foi desenvolvido pelo governo, pelo Banco Central brasileiro, né?
O Zelle não, é uma empresa terceirizada, né? E criou, então alguns bancos se filiaram, também não são todos os bancos nos Estados Unidos que oferecem esse sistema, tá? De remessa de dinheiro. E a limitação já começa aqui, né? Como são bancos que se filiaram, se juntaram, é isso, você só consegue fazer transferências entre contas, né? Então, ele tem que passar por dentro e tem que ser contas de bancos americanos. Então, a gente não consegue fazer uma transferência internacional. O que se vê muito hoje em dia aqui, tá? E isso são com todos os bancos que adotaram o sistema Zelle, né? E quando a gente fala, principalmente na questão de brasileiros, que a gente sabe que aí no Brasil, o Pix é uma ferramenta que está amplamente, né, divulgada, que se usa para tudo praticamente, né? Aqui nos Estados Unidos, o Zelle não, né? Então, o que a gente tem visto, né, mais do que nunca, contas de brasileiros sendo encerradas pelos bancos americanos por esse uso indevido ou demasiado da ferramenta Pix, ou Zelle, né? E com isso, gera um transtorno muito grande, porque a partir do momento que a sua conta é encerrada, né, pelo banco, por essa questão, ela é encerrada pelo departamento de fraude dos bancos. Então, o que acontece? Dificilmente você conseguirá reabrir uma conta em outro banco. Você até abre, tá? Eu cito exemplo que o ano passado uma brasileira me procurou e queria abrir tanto a conta dela pessoa física quanto a pessoa jurídica. Nós abrimos, 10 dias depois estava encerrada ambas as contas. E fomos ver o porquê, e se descobriu que ela teve problema em outro banco americano, né, na conta pessoa física dela, que foi encerrado por causa do Zelle, pelo uso indevido da ferramenta. E aí, de repente, vocês estão, né, aí se perguntando assim, mas qual é o uso devido da ferramenta, né? Para que então eu costumo usar como exemplo, tá, um cenário, né? Saímos nós três aqui, vamos comer, né? Vamos no restaurante, por algum motivo meu cartão não passou, não tem dinheiro, né? Aí eu falo, Gabriel, paga a minha conta aí que eu te mando a minha parte aqui por Zelle. Tá? Então, se for uma operação pequena, um valor pequeno, é uma coisa esporádica que eu estou fazendo. Tá? Então, é basicamente essa a grande diferença. Aí vão perguntar, poxa, mas é uma ferramenta que existe, por que que tem essas restrições? Né? Vale sobressaltar que um dos problemas grandes aqui, uma das maiores questões dos Estados Unidos são duas palavrinhas, lavagem de dinheiro. Tá? Então, o Zelle, ele pode ser usado, pode ser uma ferramenta, pode estar sendo usada para lavagem de dinheiro, porque você não sabe a origem desse dinheiro. Né? Saiu da minha conta, saiu. Mas eu chego, por exemplo, Gabriel, eu não tenho conta ainda aqui nos Estados Unidos, não consegui abrir conta, né? Mas eu preciso mandar dinheiro para o João, eu sei que você tem conta. Você depositaria esse valor aqui na sua conta e você mandaria para o João? Você é meu amigo, não, claro, não tem problema nenhum, deposito e manda para o João. Qual a origem desse dinheiro que eu te entreguei? Né? Então, essas são as grandes diferenças, né, que existe principalmente entre o Zelle e o Pix, né, e que muitos brasileiros não estão atentos a isso e estão sendo prejudicados. Muito bem, muito interessante. Aí até aproveitando então o gancho, Wallace, você falou aí dessa... Muita gente até realmente, eu até achava que o Zelle era igual, mas realmente, então, é porque aqui no Brasil, o Pix realmente, o cara paga o caldo de cana, o Guaraná, né, tudo no Pix ali, então não sairia fazendo esse monte de Zelle. Para isso tem o cartão. O cartão estava começando a ficar de lado, de escanteio no Brasil. Então, Exato. então nos Estados Unidos, o cartão continua sendo usado. O Zelle é usado realmente para as coisas, para essas transferências mais específicas mesmo, né? Não para sair fazendo qualquer continha, pagamentozinho. E aí, Exato. Aproveitando então, o Alice, que a gente já está até falando que parecia ser igual, mas na realidade não é tão igual, tem essa diferença. O sistema bancário americano em relação ao brasileiro, tem mais alguma coisa que você pode falar assim, para
a gente, né, que está querendo ficar esperto, que teria de mais surpresa para a gente essa diferença entre sistema bancário brasileiro e americano aí? Eu costumo dizer assim, sem medo, sem dúvida nenhuma, tá? E o sistema bancário brasileiro, ele está anos à frente do sistema bancário americano, né? Então, muita gente pensa, os Estados Unidos, primeiro, país de primeiro mundo, né? Alta tecnologia, não sei o que lá, mas o nosso sistema bancário aqui está bem atrás do Brasil. Uma das questões é a questão do Pix, né? A gente já vê aí essa questão, né? Fora isso, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que vale como muito importante, né? Quando a gente acaba vindo para cá, ou mesmo quem ainda está no Brasil, mas por questões de ter empresas aqui, precisa ter conta bancária, precisa estar gerenciando aqui dentro do banco, primeiramente fazer um reset, né? E realmente estar com a mente aberta e saber que os sistemas são totalmente diferentes, né? Ah, então, assim, você começa pela questão que o americano não é igual a gente brasileiro, né? Na questão do contato no atendimento, né? Então, assim, o banco, né, aqui, se você ter o seu gerente de conta, ele tem alguns limites do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, sem você estar presente numa agência. E muitos brasileiros acabam, né, por estar acostumado que no Brasil muitas coisas seu gerente consegue dar aquele jeitinho de fazer, aqui a gente não consegue. Agora, uma coisa que eu vejo positivo aqui, não é que nem tudo também é ruim, né? Vamos botar as coisas boas também, é essa questão do gerente e agência, né? Eu me lembro quando eu estava no Brasil, e se eu abrisse a minha conta na agência ali na esquina da minha casa, aquela era a minha agência e aquele era o meu gerente. Aqui nos Estados Unidos não existe isso, né? Isso é uma coisa bem legal. Você é cliente do banco, não importa qual agência que você vai, qual o gerente que vai te atender, ele vai te atender e vai resolver o seu problema, né? Independente de onde a sua conta foi aberta, ou qual agência que a sua conta foi aberta. Isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui, porque acaba você podendo facilitando, né, e você poder estar manejando melhor, né, se é a sua conta, né, dependendo da sua necessidade de onde você estiver. Que legal, quantas informações aí, informações muito importantes para quem quer começar a investir e migrar para o mercado americano. Wallace, é possível nós aqui brasileiros conseguir um cartão de crédito ou financiamento aí nos Estados Unidos? É possível, sim, é possível, né? Isso varia um pouco de banco para banco, as questões de como você vai conseguir financiamentos, né? Mas de uma via geral, de uma regra geral, né? Para você conseguir um cartão de crédito, você precisaria ter o Social Security, o White Number, que seria o equivalente ao nosso CPF no Brasil, né? Aí você vai são duas palavras diferentes, né? Social Security e IT Number. Qual a diferença dos dois, né? Então, o Social Security como vamos dizer assim, é um número, né? O nosso CPF aqui, só que somente algumas pessoas, né, conseguem ter direito ao Social Security. Ou seja, você precisa ser residente, né? Você precisa ser cidadão americano, ou você está dentro de algum visto, né, específico que possa te dar direito até o social. Como que você adora dinheiro, né? Então, se criado o quê? O IT number. O IT number exatamente é o quê? É um número, né, equivalente ao CPF, ao Social Security, mas ele foi criado com a funcionalidade, com a função de pagar imposto, né, de você poder declarar o seu imposto. Então, se você não consegue, pela sua questão de status, ter o social, né, você dá a entrada no seu IT number. E com esse número você começa a pagar imposto de renda, né? Então, você tendo esses dois, né, aliás, os dois você não consegue ter, mas você tendo um ou outro, já é possível, sim, aplicar para um cartão de crédito, né, aqui nos Estados Unidos, e fazer financiamento também. Eu consigo fazer financiamento sem ter social, sem IT number? Segue, né? Tem lugares que fazem financiamento, porém, vão te cobrar um juros orbitante,
né? Um juros que é fora da realidade para aquele que vai ter o Social Security dele, né? Porque isso aí também está linkado a um outro fator que seria o credit score. Muito bem. Falando em credit score, é a próxima bola da vez aqui. A gente se vê falar muito em credit score nos Estados Unidos. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância do credit score e como construir, né? Principalmente o brasileiro que vai estar chegando, como construir esse detalhe que é importante para estar atuando aí no mercado aí. Eu costumo dizer que o credit score é tão importante quanto você ter uma autorização de viver legalmente, morar aqui legalmente nos Estados Unidos, né? Porque não basta você ter autorização, você ter o green card, você ser um cidadão americano, e não pense que cidadão americano também não tem um bom credit score, porque existe, né, muitos cidadãos americanos que não têm um bom credit score, tá? E com isso, a importância do credit score é exatamente, vou conseguir financiamento, vou conseguir cartão de crédito, né, com limite mais alto, compatível com a minha renda, né, vou conseguir financiar a minha casa, né, com juros mais competitivos, vou comprar o meu primeiro carro com juros, né, mais competitivos, juros mais de mercado. Tudo isso está atrelado aos credit score, né? Quando a gente chega aqui, que a gente não tem credit score, você vai pagar juros. Eu já vi brasileiros, né, que compraram um carro aqui e estavam pagando juros de 32% ao ano. Isso é um assalto, né, para a gente aqui, né, você pensar que você está pagando. Mas é aquele negócio, é a condição, né, que ele precisa ter o carro, está começando, né, e acaba se submetendo a isso, né? Que a gente sabe também, na questão de carro aqui, que nem todas as cidades aqui nos Estados Unidos têm um sistema de transporte público, né, comparável que a gente tem aí no Brasil, por mais que seja, a gente costuma dizer que o transporte público no Brasil é um pouco caótico, aqui nos Estados Unidos tem lugares que não tem, então você é muito dependente de carro. Então a primeira coisa que você acaba adquirindo, né, tendo que financiar, é um carro, né? Ou senão você não vai trabalhar, né, ou você vai levar horas para chegar no seu trabalho se você depender de ônibus, né, de algum transporte público. E tem muitos mitos também, né, que hoje em dia a gente vê aí nas redes sociais, né, a turminha que gosta de um like, nada contra, né, mas existem muitos mitos também e muitas inverdades em relações a credit score, né, então assim, é muito comum o brasileiro chegar para mim e falar assim, eu quero abrir minha conta já para começar a construir meu credit score. Infelizmente, conta não constrói credit score, né? Conta em banco não constrói credit score. Usar cartão de débito não constrói credit score, né? Basicamente, o credit score, a gente tem que... Você começa a construir o seu credit score com cartão de crédito e financiamentos, né? Aí eu vai falar, Wallace, poxa, mas aí financiamento, né? Vou pagar os juros muito altos. Então, a gente tem que começar a trabalhar o quê? Com cartão de crédito. Então, tem muitos brasileiros, né, que ainda estão para chegar aqui, mas já tem ou seu white number, ou já tem seu social, que desde o Brasil já está com seu cartão de crédito, já construindo seu credit score, para quando chegar aqui, já está com um credit score bom, né, e conseguir juros mais competitivos, né, uns juros que eu, né, hoje em dia pago, né. Então, e há segredos também, né? Umas regrinhas muito básicas, né? Dentro de como se manter um credit score saudável e construir um credit score, né? Então, a gente está acostumado, principalmente, aí entra aquela questão, né, do sistema bancário brasileiro, sistema financeiro brasileiro com o americano. Aí no Brasil, quanto mais você usa o seu cartão de crédito, quanto mais você chega próximo do seu limite e você paga a sua conta, mais o banco, o cartão vai te dando mais limite, né? É bom. Aqui é o oposto, né? Então, uma regra básica é você não consumir mais do que 30% do seu limite. Então, não deixar a sua fatura fechar no final do mês, né, acima de 30% do seu limite do cartão, né? Então, eu uso um exemplo, por exemplo, se o cartão é de $1.000 o limite, sua fatura não pode estar fechando acima de $300,
né? Então, cada vez que ela fecha acima de $300, você está perdendo pontos, né? Ao invés de ganhar pontos no credit score. Então, outra coisa que eu digo é que a gente acaba virando refém do credit score, né? Principalmente aquele que quer comprar uma casa, né? Então, assim, você fica mais do que nunca refém do credit score. Então, assim, um lado positivo disso, é bom, dessa questão, poxa, Wallace, mas tem limite de 1.000, só vou poder gastar 300, né? É muito baixo, é muito pouco, né? Mas aqui nos Estados Unidos, assim, você pode comprar e amanhã já pagar. Você não precisa esperar a sua fatura chegar na sua casa para você pagar aquela fatura. Então, você consegue, né, no decorrer do mês, no período ali da sua fatura, tá utilizando e vai pagando, né? Então, uma coisa que essa semana mesmo, que passou, uma americana, tá? Ela veio por questão de fraude na conta dela, né? Que ela usa direto o cartão de débito dela, e ela teve uma fraude no cartão de débito dela. E a gente conversando, né? Eu falei assim, mas por que você não passa a usar seu cartão de crédito? Ah, não, porque eu não quero me endividar muito no cartão de crédito, né? Eu falei assim, sim, isso é um bom ponto, né? Se levar em consideração. Mas, eu falei, mas por que se você tem o dinheiro, né, para pagar, se você usa o seu cartão de débito, por que você não compra no cartão e já paga imediato? Você tem o dinheiro disponível para isso, né? Assim, além de tudo, ajuda seu credit score e você ganha benefícios que os cartões de crédito te dão, né? E cartão de débito normalmente não vai te dar. Ele não te dá credit score e não te dá benefícios, né? Então ela falou assim, mas é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então assim, e sem falar que se você acaba tendo seu cartão de débito comprometido por uma fraude, é o dinheiro da sua conta que saiu, né? Seja qual for o valor, né? E aquele dinheiro ali que você não estava esperando gastar, porque não era sua previsão de gastar, né? Você não estava em plano, né? De repente teu plano para aquele dinheiro era pagar uma conta, era uma outra coisa, e de repente você viu aquele dinheiro indo embora por uma questão de fraude, né? Até que esse dinheiro volta para sua conta, leva dias, né? E no cartão de crédito, não. Você sofreu, você vai ali, faz faz o dispute lá daquela transação, né? E pronto, você não paga a fatura. Seu dinheiro não está comprometido ali diretamente na conta, além dos benefícios que você vai ter, né? Então, tem todas essas questões, né, que a gente acaba. E outra coisa que eu também digo para brasileiro, né, assim, ó, que eu vejo muita gente que já vem preparado, né, que junta um dinheiro, já se organiza financeiramente para poder chegar aqui, chega aqui e fala, não, pá, eu vou comprar o carro à vista. Não, não faça isso. A partir do momento que você está comprando seu carro à vista, você não está criando seu credit score, você está perdendo a oportunidade de criar seu credit score, né? Então, assim, ó, você tem o dinheiro, dá uma boa entrada, né? Dá um down payment maior do que você tem, né? Do que você daria e paga essas prestações mais rápidas, faz pagamento extras, né? E aí, com isso, você tem seu histórico, né? Já sendo criado e sem estar gerando uma dívida por muito tempo. Que legal, Wallace. Muitas informações, dá para ver que são pequenos detalhes aí que fazem a diferença. E uma dúvida muito frequente aqui é de como abrir uma conta PJ aí nos Estados Unidos. Como que funciona essa modalidade? Então, a conta PJ aqui, na sua grande maioria, tá? Você precisa, primeiramente, ter a sua conta, ter a sua empresa registrada, né? Dentro das secretarias de cada estado, tem que estar ativa, né? E de banco, e na grande maioria, no seu geral, pelo menos um dos donos precisa ter social white number, tá? Existem bancos que abrem sem social, sem white number? Existem, tá? Mas, de um modo geral, um dos donos pelo menos precisa ter social white number. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, recomendo aos clientes, vou abrir a minha empresa. Já peça seu contador para dar entrada no seu IT number. Tá? Outra coisa que vale também salientar é as pessoas que estão em processo de imigração, sempre é bom estar consultando com o seu advogado de imigração, né? Se você obter esse IT number, isso pode estar impactando o seu processo lá na frente.
tá? Então, isso é uma coisa que é muito legal também de falar, que eu sempre aviso, né, aos meus clientes que estão procurando abrir uma nova conta, né? Por exemplo, o banco onde eu trabalho hoje em dia, a gente até consegue abrir a conta sem IT e Social, tá? Mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho de como abrir isso. Mas, de modo geral, se você tem Social, você tem IT, tá? Ou pelo menos um dos sócios, como eu te falei, a gente abre, não é um processo muito burocrático. Há salvas exceções, tá? De alguns estados. Eu sei que tem muitos brasileiros que acabam abrindo contas em Delaware, né? E em outros estados por questões de impostos. Então, Delaware é um dos estados que você não paga, você é isento de impostos, né? De impostos. Então, para empresas que estão ali abertas em Delaware e tem uma outra cidade que agora me fugiu o nome, a gente ainda consegue abrir a conta? A gente consegue abrir a conta, tá? Porém, a gente não consegue abrir remotamente. Então, pessoas que têm empresa em Delaware, ele tem que abrir presencialmente em uma agência física, tá? A gente não consegue abrir. Agora, tá com a conta ativa, tá com a empresa ativa, tá com o seu EIN, né? Que seria o CNPJ, né? Já gerado pelo IRS, a Receita Federal Americana. E você tem seu Social Security, a gente abre a sua conta remotamente, né? Tem uma outra brasileira que trabalha no banco, ela trabalha dentro do departamento de Small Business Director, então ela consegue abrir essas contas remotamente, independente do estado que você está, com exceção de Delaware, que eu já falei, tá? Então é uma parceria que a gente tem, que eu encaminho, né? As pessoas me mandam as informações, eu coloco no sistema, encaminho para ela e ela faz a questão da abertura da conta. Aí a gente falou assim, eu não tenho social, eu não tenho IT, eu ainda consigo abrir? Conseguimos abrir, tá? Porém, não vai ser tão rápido esse processo. A gente precisa passar por um processo de aprovação pelo banco, pelo departamento de high risk do banco, tá? Então, é um processo que pode levar semanas, pode levar meses, tá? E, ao final, pode ser aprovado ou não. Outro fator também que é importante lembrar citar, aliás, nesse processo de aprovação, né, que toda documentação que tiver em português, a gente precisa estar traduzindo para o inglês, né? Porque nem o banco é americano, né? Então, essa é uma outra coisa que eu vejo, às vezes, né, das pessoas que acabam entrando nesse processo, que falam assim, mas está aqui, o extrato da minha conta, é números. Número é número, em qualquer lugar. Mas as outras informações que estão ali no extrato, né, estão em português, e eles precisam ler isso, né? Então, a gente precisa, toda a documentação ela precisa estar em inglês, tá? Existem as documentações básicas que a gente manda no processo de abertura, e que eles podem estar solicitando mais. Por isso que eu falei que esse prazo pode ser de semanas, como pode ser de meses. Então, depende também muito da agilidade com que o cliente acaba, né, mandando as solicitações extras para mim, para que eu possa estar inserido no sistema do banco. Mas é possível abrir também sem IT e sem social. Muito bem. Uma outra pergunta, Wallace, a pessoa abriu a conta com você, aí colocou 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares aí, está preparando aí, talvez aí para fazer uma viagem, usar no futuro, ou até mesmo deixar dolarizado essa parte do patrimônio. É possível fazer um investimento? Dá para investir assim? Esse valor, ou precisa ser valores maiores, ou não dá para investir? Explica para a gente aí. Não, dá sim. A gente tem várias opções de investimentos, né, com diferentes valores de início, mas, por exemplo, a gente consegue abrir um CD, né, que seria aquela aplicação que você investe aquele valor e aquele valor ele fica ali preso, né, pelo período de investimento, né, que tem uma rentabilidade maior. A gente tem o money market, que eu chamo que é uma super poupança, tá? Porque a outra coisa também que vale ressaltar, antes de começar a falar de investimentos, né? E que eu ouço bastante, mas eu vou investir no CBDI no Brasil, meu rendimento vai ser de 12%, 15%, sei lá, e vocês aí pagam 4% ao ano, 3% ao ano.
né? Você vai investir no money market, que é isso que eu chamo de super poupança, né? Você tem um rendimento aí em torno de 3,99 ao ano, mas é muito baixo. Mas tem que ver que são mercados diferentes, são economias diferentes, né? Ah, então, assim, 4% aqui para os Estados Unidos, em termos de investimento, o povo está brigando, né? Para pegar 4,5, então, né? Ninguém fala assim, ó, ali na esquina estão me dando 4,5. Você consegue cobrir os 4,5, entendeu? Então, é diferente, né? Mas a gente tem, sim, aí voltando na questão dos investimentos, né? Hoje em dia, por exemplo, num CD, com no mínimo $1.000, você consegue investir num CD, tá? No Money Market, hoje em dia, está $15.000 para você não pagar taxa de manutenção da conta e que não vai que ao final da conta não vai valer muito a pena se você tiver que pagar aquela taxa de manutenção todo mês, tá? É bom manter os 15 mil ali iniciais para ser isento dessa taxa, mas tem outros tipos também de financiamento, né? Essa semana mesmo que passou, eu tenho uma cliente minha brasileira que mora em Salvador e que ela estava com uma certa quantia para investir, né, acima de $100.000, e eu conectei ela com o International Financial Advisor do banco, tá? Então eles entraram numa reunião e aí ela já vai começar a investir aí no banco a partir desse montante que ela tem. Então, assim, existem inúmeras formas de investimentos e rentabilidades, tá, dentro do mercado americano, que vão desde ações, que vão de save bonds, são títulos, né, do Tesouro Americano, que são dos mais confiáveis que tem dentro do mercado. Existe investimento para aqueles que são mais conservadores e que acabam não querendo perder muito dinheiro, mas querem alguma lucratividade, e a gente garante aquele dinheiro que ele aplicou, então o que ele aplicou ele não perde, tá? Então, assim, depende de cada tipo, né, do perfil de cada pessoa e do valor que ele vai. Então, dentro do software, por exemplo, a gente tem vários segmentos, né? Hoje em dia, se você tem acima de $250.000 na sua conta de movimentação, tá? Não precisa estar diretamente ali na conta corrente, pode estar investido em outras coisas do dinheiro, né? Você acaba indo para um nível Premier, como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse o Itaú Uniclass, né? Bradesco Prime, né? Então você acaba tendo uma pessoa mais dedicada para isso, né? E assim vai, né? Então a gente tem pessoas, departamentos que você tem aí acima de $500.000, né? $1 milhão, que você vai ter uma pessoa mais dedicada a tudo isso. Muito bom. Bom, então deu para a gente, acho que, ver não só o princípio aí, mas uma amplitude, foi bem global aí que o Wallace passou para a gente aí, né, para os nossos ouvintes aí, para o pessoal que assiste os nossos webinários aí, interessado em como se movimentar, como atuar nos Estados Unidos aí. Eu acho que foi desde a abertura de conta aí até uns investimentos aí. Gabriel, mais alguma pergunta? Não, por aqui tudo muito claro. Tivemos uma aula com o Wallace agora. Nós sabemos que tudo que envolve essa parte de banco, investimentos, abertura de conta, é um processo que tem muita entrelinhas, mas sabendo que nós temos o Wallace no nosso time, eu tenho certeza que ele pode ajudar todo mundo. Então, gostaria apenas de agradecer o Wallace por dedicar o seu tempo em pleno feriado, numa vinícola, ele está aqui com a gente passando essas informações. Obrigado ao Rogério também por participar desse projeto aí. Estamos na sequência de webinars e pedir para todos vocês aí que possam seguir a gente lá no Instagram, no nosso YouTube, no @wavinfinity, que lá, além dessa aula sobre o sistema bancário americano, nós temos sobre diversos temas que podem auxiliar você que quer emigrar para os Estados Unidos. Wallace, Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi um prazer enorme poder estar aqui compartilhando, né, um pouco aí do conhecimento que eu tenho aqui do mercado, né, bancário americano, e posso que a gente tenha passado algumas ferramentas, algumas informações importantes para aqueles que estão querendo vir para cá, né, a gente tem um time muito bom, né, de pessoas de diversas áreas aqui, né, dentro do
enfim, e que conte com a gente, né, para que a gente possa cada vez mais estar dando suporte e fazendo a sua chegada aqui, né, ser um pouco mais suave, né? As mudanças são grandes, os desafios são grandes, mas valem a pena, né? Não é à toa que, apesar de todas as coisas, o mercado americano é um mercado muito lucrativo, né? É um mercado muito promissor, seguro, né? E que a gente possa estar aí cada vez mais crescendo e dando apoio a vocês que estão chegando, né? Ou que planejam a vir, mas que venham e que cheguem de uma forma mais estruturada, né? Para que essa transição seja mais fácil, né? De ser feita. Muito bom. Então, quero agradecer aqui a presença do Gabriel aí, sempre com a gente aí. Wallace, realmente mesmo, agradecer de coração. Pessoal, esse aí é nosso time cada vez mostrando mais aí que nós vamos poder dar suporte aí, né? Vem com a Wave Infinity, nós vamos poder dar um suporte para você realmente chegar nos Estados Unidos, está totalmente amparado. Muito obrigado a todos e até a próxima aí.